Muito bem, vamos dar início aqui à nossa segunda parte da revisão. Nosso curso Administração da EP Professor José Augusto Torres. Vamos hoje trabalhar classificação de custos e despesas, é o nosso assunto da revisão. Vamos ser bem breve, bem objetivo. Então, primeiro, pessoal, custos de produção. A gente já entendeu a diferença aí de custo, despesa, né? De perda, investimento e gasto, né? Então nós entendemos todos esses conceitos. Agora a gente vai entender os tipos, né? A classificação de cada um. Então, primeiro, custo de produção. Primeiro deles é materiais ou insumos, né? É sempre um custo. Materiais que são aplicados diretamente na obtenção do produto final. Matéria-prima e a embalagem é um custo relacionado a material e insumo. Mão de obra direta também é um custo, né? São rendimentos que são pagos aos funcionários para que eles possam realizar a produção dos bens e serviços. Estou falando de produção, preste atenção. E custos indiretos de fabricação. Só abrir aqui o ponteiro. Custo indireto de fabricação, nós temos aí como exemplo energia elétrica e aluguel da fábrica. Por que ele é um custo indireto? Porque, né, não podem ser diretamente quantificados. Exemplo, eu não posso calcular quanto eu pago de aluguel por cada produto fabricado. O que eu posso fazer é o rateio, que a gente vai fazer aí em conteúdos futuros. Mas, por exemplo, a matéria-prima, eu posso calcular quanto eu vou pegar de matéria-prima para cada produto. Vou precisar de 2 metros de madeira para fazer uma mesa. Então eu posso dizer a quantidade de matéria-prima. Mão de obra, eu preciso que 5 homens trabalhem 3 horas para fazer 5 mesas. Eu posso quantificar isso aí, né? Agora o aluguel, a energia elétrica não é certo, porque de repente a energia elétrica esse mês deu R$300. Eu não posso atribuir esses R$300, não, foi R$1 para essa máquina, foi R$1 para essa outra máquina, foi R$10 para aquela máquina. Então não dá para eu dividir essa energia elétrica, eu posso fazer o rateio de forma geral. Então por isso que energia elétrica e aluguel são custos indiretos de fabricação, porque eles não podem ser diretamente quantificados. Eu não posso atribuir esses custos aos produtos que eu estou fabricando, diferente da matéria-prima e da mão de obra, das horas trabalhadas, né? Então, vamos dar continuidade, vamos explicar isso melhor lá na frente. Então, primeiro eu vou classificar os custos em relação ao objeto. O custo ele pode ser direto e também pode ser indireto. Vamos explicar cada um. Quando é que o custo é direto? Vou focar só nessa partezinha de amarelo, né, que é mais objetivo. Então é quando ele pode ser quantificado de forma unitária, como eu acabei de falar. Matéria-prima eu posso quantificar que eu vou precisar de 2 metros de madeira para fazer essa mesa. Eu posso dizer que eu vou precisar de 1 metro de tecido para fazer essa blusa. Eu posso dizer que eu vou precisar de 20 litros de água para fazer esse produto. Então eu posso quantificar. Então quantifica, então é custo direto. A embalagem, né, também. Horas de mão de obra, eu posso dizer, eu vou precisar, para fabricar 20 peças, eu preciso de 20 horas de trabalho. Vou calcular aqui que seja 1 hora por cada peça. A peça que demora a ser feita. Então dá para quantificar também, né? Agora, o custo indireto não pode ser quantificado, como a gente já falou agora. Então, materiais diversos, salário do supervisor dos operários, o aluguel do prédio, a depreciação dos equipamentos, uma máquina que se desvaloriza, eu não posso atribuir o valor da desvalorização dela, eu vou dizer, não, ela perdeu R$10 do valor dela referente a 20 produtos, 20 unidades do produto. Não dá para fazer isso, então é custo indireto porque eu não posso quantificar. Então o custo ele se classifica inicialmente direto ou indireto. Ele também, né, aqui nós temos alguns exemplos que eu não vou abordar porque eu acabei já falando. Então, para a gente ser mais objetivo, vamos agora para outra modalidade. O custo ele pode ser fixo e também pode ser variável. Aí é bem simples, né? É o custo fixo. É aquilo, como o nome já diz, é aquele valor que todo mês é o mesmo valor. Independente se eu faço 5 peças, se eu faço 10 peças, se eu faço 100 peças, o custo fixo é sempre o mesmo. Aí o melhor exemplo, o valor do aluguel. Independente da minha produção, o aluguel vai ser sempre esse valor, vai ser R$1.000, no caso aqui do exemplo, né? Eu faço 20, faço 100, faço 30, 40 mil,
sempre o valor do aluguel é o mesmo, por isso que ele é um custo fixo, ele não varia. Aí é interessante, né, que a gente entenda, quando a gente trata de custos fixos, quanto mais você produzir, menor é esse custo quando você vai fazer o rateio. Como assim? Olhe para essa tabela aqui. Um exemplo de uma produção de 500 peças. O aluguel, digamos que seja 500 reais. Qual o custo desse aluguel no caso, para essas peças, fazendo o rateio? Vai ser R$ 1, né? Porque eu vou dividir 500 reais do aluguel por 500 peças. Então é como se cada peça custasse R$ 1 do aluguel. Estou fazendo o rateio, né? Isso é a única forma que eu posso fazer para calcular esse custo pelo rateio. E aí, digamos que eu produza 1.000 peças, esse custo vai baixar, porque agora eu vou dividir 500 reais do aluguel por 1.000 peças, então vai sair a 50 centavos aí pelo rateio. Mas aí é interessante observar que eu produza 500 peças ou 1.000 peças, o aluguel vai ser sempre 500. Então é importante que eu tente aumentar ao máximo a minha produção para reduzir esse custo, aproveitar esse valor do aluguel. Um exemplo que a gente está passando agora pela pandemia, né? Muitas empresas estão com dificuldade justamente por isso, porque o custo fixo ele não reduz. As vendas caíram, mas aí o custo fixo permanece o mesmo. Então é onde dá um problema muito grande na questão de se manter no mercado. Aqui foi um exemplo que eu já tratei da matéria-prima, que é o contrário do custo fixo, só para a gente entender. Então, quanto mais eu produzo, menor é o meu custo fixo. Aí na matéria-prima é o contrário, porque ela é proporcional. Se eu vou produzir 500 peças, eu vou precisar de 500 unidades de matéria-prima. Se eu vou produzir 1.000 peças, eu vou precisar de 1.000 unidades de matéria-prima. Então, é proporcional, certo? Então, quanto mais eu produzo, mais matéria-prima eu preciso. Custos variáveis, também simples, não há muito o que estender, né? São proporcionais. Aqui o exemplo que a gente acabou já falando, né? A matéria-prima ela é variável, de acordo com a quantidade de produção, ela varia. Se eu produzo muita, preciso de muita matéria-prima. Se eu produzo pouco, eu preciso de pouca matéria-prima. Então são proporcionais ao volume de produção. Matéria-prima é o exemplo mais comum, né? Já citei o exemplo agora anteriormente. Não preciso abordar esse outro para não se tornar repetitivo. Vamos dar continuidade. Agora falando de despesa. Então a gente já falou de custo. O custo ele pode ser direto ou indireto, pode ser fixo ou pode ser variável, certo? Agora a despesa. Os tipos de despesas que nós temos aí, despesas comerciais, né? Relacionadas à comissão de vendedores, tudo relacionado à comercialização. Quando eu fabrico esse produto, eu preciso fazer com que ele saia da expedição e seja vendido. Então, as despesas comerciais vão ser voltadas justamente para aumentar as minhas vendas, para incentivar a venda, né? Então, vai aí o vendedor, a propaganda, publicidade, a parte da entrega do produto, né? Tudo relacionado à venda. Despesas administrativas, gastos necessários para se manter a estrutura administrativa que controla a atividade da empresa. Aí vem a questão do salário do pessoal administrativo, os honorários da diretoria, todas as despesas na parte do escritório necessárias para a estrutura da empresa, a organização dos pedidos, a questão aí das estratégias no caso de comercialização, né? Então todo esse planejamento que é feito pela parte da administração. E temos despesas financeiras, são gastos necessários para manter o capital de giro da empresa, que aí são juros, taxas bancárias. Quase todas as empresas precisam de capital de terceiro para funcionar, que são os empréstimos. E esses empréstimos normalmente geram juros e as operações diárias da empresa, as transações, né? Pagamentos, boletos, transferências, isso gera taxas bancárias, são as despesas financeiras. Então as despesas elas se classificam primeiro como diretas ou indiretas. Despesas diretas, aquelas que se identificam com um determinado produto, mercadoria ou serviço vendido, podendo ser apropriadas diretamente aos mesmos. Exemplo, despesas com comissão de vendedores, despesas com imposto de venda. Por que ela é direta? Porque é possível identificar sobre quais produtos a venda incidiu determinada despesa. Então, quando eu falo de comissão dos vendedores, eu sei quantos produtos ele vendeu e o valor desses produtos. Olha, esse mês você vai receber uma comissão, porque você vendeu aqui 2 carros, né, uma moto, pelo valor de R$ 300 mil. Então pronto.
Então tá aí a sua comissão em cima dessa venda, por isso que ela é direta. Então, despesa direta é quando eu posso identificar de onde é que vem essa despesa, certo? De forma exata, eu vou pagar a comissão do vendedor pelo carro modelo T, pelo carro modelo C, certo? Do mesmo jeito dos custos, né? Quando eu posso identificar, né? No caso que a gente tratou, custo direto ou indireto. E a despesa indireta não tem relação direta com o produto, mercadoria ou serviço vendido. Exemplo, despesa com o salário do pessoal que trabalha no setor de venda, despesa com telefone, material de expediente e outros. Eu não posso dizer que esse mês a minha conta de telefone veio R$100, então desses R$100, 40 foi destinado à parte da venda com o cliente. Do restante, 60 foi porque eu liguei aqui para contactar os fornecedores. Não dá para destinar exatamente, então são despesas indiretas. A comissão do vendedor, que é a mais comum, despesa direta mais comum, ela é direta. Por quê? Porque eu posso quantificar. Lembra disso, eu posso dizer que eu estou lhe pagando esse valor porque você vendeu esse produto por esse preço. Então, eu sei de onde é que se origina essa despesa. Despesas variáveis, podem ser variáveis ou fixas também. Mesma lógica, né, dos custos que eu acabei de explicar. Fixa, não muda, sempre é o mesmo, independente da quantidade de vendas, independente da funcionalização da empresa. E a variável muda. A comissão do vendedor também se encaixa como um exemplo de despesa variável. O salário do vendedor, né, salário é algo fixo, então seria despesas fixas. E aí nós finalizamos aqui com essa atividade para a gente fixar o conteúdo, né? Então aqui nós temos para classificar como custo ou despesa fixa ou variável, direta ou indireta. Então nós temos alguns exemplos. Primeiro, combustíveis de máquinas da produção. É um custo, né? Observe a palavra produção. Agora ele é fixo ou variável? Ele vai ser variável. Então, o combustível, não é todo mês que eu vou ter aquela quantidade exata de utilização do combustível. Vai depender aí de como se utiliza a máquina, depende do estado de conservação da máquina, da quantidade de tempo que ela for utilizada. Mas não dá para colocar aí em exatidão. Se a máquina trabalha 5 horas, eu vou precisar de 5 litros. Se ela trabalha 10 horas, eu vou precisar de 10 litros. Não é proporcional, então é variável. Ela é também indireta, né, o combustível com as máquinas de produção. Justamente porque eu não posso quantificar, eu preciso de 20 litros de combustível para fazer 20 peças. Se for 40 peças, eu vou precisar de 40 litros. Não dá para quantificar isso. Então, é indireto. Letra B, combustíveis dos veículos utilizados pelas vendas. Quando eu falo de venda, eu já sei que é a despesa. Também vai ser uma despesa variável e também vai ser uma despesa indireta pela mesma lógica. Não dá para prever a quantidade exata do combustível todo mês e também não dá para quantificar a relação desse combustível com o produto, com a venda. Então, por isso que é variável e também é indireta. Letra C, depreciação das máquinas da produção. Se é produção, eu sei que é custo. Esse custo ele vai ser variável, porque a máquina ela se deprecia de acordo com o uso também, não dá para prever. E por mais que existam aí, os economistas fazem uma expectativa, por exemplo, esse produto ele tem uma desvalorização, uma depreciação de 10% ao ano, mas é tudo muito relativo, depende muito da utilização, então é variável. Também ela é indireta, não dá para atrelar a depreciação com a quantidade de produtos vendidos, certo? Aqui nós só temos aqui custo direto mesmo, para ser bem simples. Normalmente a mão de obra é a matéria-prima, as embalagens também, porque são coisas que eu posso atrelar ao produto. Então, como eu já disse, é direto porque eu posso dizer que eu preciso de 5 peças para fazer 5 produtos. Eu preciso de 20 metros para fazer essa mesa, 3 mesas, né? Então dá para atrelar. Eu preciso de 5 horas de trabalho para fazer 10 produtos. Eu posso contabilizar isso aí. Então, por isso que vai ser direto. Salário da administração não tem nada a ver com produção e despesa. É uma despesa fixa, salário, todo mês aquele valor permanente, não muda. E é indireta, né? Quando é que uma despesa ela vai ser direta? Quando ela tiver relação com a venda e que eu possa também quantificar. Mais comum, né, a comissão dos vendedores. Letra E, salário de mão de obra é um custo. É um custo fixo, todo mês eu pago esse salário. E também é um custo indireto, né?
nesse caso aí. Salário dos vendedores, também falou de venda, é despesa, né? Essa despesa ela vai ser fixa, é salário, e esse salário é um custo, é uma despesa indireta, né? Não dá para atrelar o salário dele à quantidade que ele vendeu. A comissão dá, porque é de acordo com a quantidade de produtos que ele vende. O salário não, ele pode vender 10 produtos, pode vender 20, ele vai receber o mesmo salário. Então, esse salário é indireto, certo? Vou pedir só para vocês observarem aqui uma correção, certo? Aqui na letra E, aqui é direto. Por favor, corrija, eu vou corrigir no material que eu vou enviar, mas observe que eu falei anteriormente que mão de obra, matéria-prima, embalagem são os custos diretos. É aquele custo que é possível, por exemplo, determinar que eu posso produzir, eu preciso de 5 horas para fazer X produtos, né? Eu posso até aumentar minha produtividade, mas eu posso determinar a quantidade de pessoas que eu preciso para fazer aquele produto, né? Eu posso atrelar. Então é direto, só corrigindo. Continuando, letra G, comissão dos vendedores é uma despesa, vai ser uma despesa variável, porque depende da quantidade de vendas, e vai ser uma despesa direta. Então eu posso atrelar o valor da comissão aos produtos que foram vendidos. A matéria-prima é um custo, lógico, variável, depende de acordo com a produção. Quanto maior a produção, maior a quantidade de matéria-prima utilizada, e é um custo direto. Também, assim como a mão de obra, está aqui, eu posso quantificar a matéria-prima, certo? Quantidade utilizada na produção. E o aluguel da fábrica é um custo, ele é um custo fixo e indireto, porque eu não posso quantificar. O que eu posso fazer é ratear esse aluguel lá no rateio de custos. Então, quanto maior a minha produção, menor esse custo será, ok? E aqui a gente tem um resumo desse esqueleto. Nós temos os gastos, que podem ser custos ou despesas, aqui que faltou os investimentos, né? Então as despesas podem ser fixas, variáveis, assim como os custos também podem ser fixos ou variáveis, diretos ou indiretos. É preciso saber diferenciar cada um. Ok.